Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos vendo a resposta de Deus para grandes perguntas sobre a fé. A passagem de hoje é Romanos 8, 22, 30. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Vamos nos aprofundar na palavra? Em um mundo marcado pela dor, todos nós carregamos as cicatrizes da vida. Cada uma delas é um lembrete pungente do paradoxo diário que enfrentamos como cristãos: confiar na bondade de Deus e, ao mesmo tempo, enfrentar um profundo sofrimento. Por isso, hoje vamos considerar uma grande pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Embora nunca possamos entender completamente os propósitos de Deus, a Bíblia nos acompanha por esse caminho. Aqui estão 3 verdades bíblicas para direcionar nossas reflexões. A primeira é que coisas ruins acontecem com as pessoas boas porque nosso mundo está quebrado e nós somos pecadores. O que vemos está longe de ser o paraíso que Deus criou. Gênesis 1:3 ensina que nosso Pai não é um arquiteto cruel, mas um Criador benevolente, cuja obra-prima foi estragada pelo pecado. Todos nós carregamos as manchas dessa queda. Seja por meio de nosso próprio pecado ou do pecado de outros, todos nós causamos e experimentamos as amargas consequências da destruição. E Deus também sofre ao ver o mal e o dano que ele causa. Inclusive, o senso de justiça que temos diante desse mundo caído é uma das marcas de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabemos que há certo e errado e nos indignamos com o erro. A segunda verdade é que, embora coisas ruins aconteçam neste mundo, este mundo não é o fim. Como cristãos, somos agraciados com uma perspectiva eterna. Sabemos que as coisas ruins têm uma data de validade. Por meio de Cristo, Deus trouxe redenção para a criação. É por isso que ele pode operar todas as coisas para o bem. A história ainda não terminou. Deus pode extrair ouro eterno de nossa dor momentânea, aproveitando-a com maestria e compaixão para nos conformar à imagem de seu Filho. A terceira verdade é a seguinte: coisas ruins são notavelmente usadas por Deus como catalisadores para a comunhão com Cristo. Pete Greig diz o seguinte: o testemunho cristão e nossa esperança final não é meramente uma sucessão milagrosa de fugas milagrosas de toda a aflição humana. Em vez disso, é a alegria de um relacionamento mais profundo com o homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento que nos ama. Essas revelações merecem sua atenção. Coisas ruins acontecem com todos nós, mas com Deus há um propósito em meio a essa dor. Ele está redimindo o mundo. Ele está restaurando o que está quebrado. E ele pode usar o sofrimento para o bem. Seja você quem for, sua história ainda não acabou. Reflita e ore comigo. Reflita nos pontos específicos que você gostaria que o Senhor redimisse em sua vida. Talvez seja um relacionamento próximo que precisa de restauração, a saúde de um ente querido, a dor de uma perda passada. Seja o que for, Deus pode agir na sua circunstância e Ele tem cura para o seu coração hoje.
Neste momento de quietude, peça ao Senhor para te trazer paz diante da imensa dor que este mundo caído às vezes nos causa. Ore por uma perspectiva eterna e para manter confiança absoluta nas promessas de Deus. Pense nas pessoas em sua vida que estão passando por lutas neste momento e coloque-as diante de Deus em oração. Peça direção ao Espírito Santo para de alguma maneira levar encorajamento e conforto a elas através da palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, teu coração sofre por aqueles que estão sofrendo. O Senhor é um Deus que chora com aqueles que choram. Neste momento, quero pedir ao Senhor que traga alívio, paz e resolução para aqueles ao meu redor que estão sofrendo. Esteja presente com eles em suas dores e use as circunstâncias difíceis para aproximá-los de ti. Eu te peço que eu possa ser um instrumento de teu conforto e um farol da tua esperança para eles. Em minha própria vida, eu rogo que o Senhor me conceda sabedoria para enfrentar minhas próprias dificuldades. Dê-me forças para buscar a tua vontade hoje e mostra-me o teu propósito em meio à minha dor. Confio que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o meu bem. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao Caminho pela Bíblia de hoje. Vamos ler em Mateus 14, de 1 a 11. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que lhe serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso atuam nele poderes milagrosos. Pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, em um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois, foram contar isso a Jesus. Na passagem que lemos, vemos o poderoso Herodes se tornar refém de um compromisso precipitado e inconsequente que ele fez com a sua enteada. Um homem como Herodes, um governante, não deveria assumir compromissos motivados pela euforia e nem mantê-los por pura vaidade. O caminho mais sábio é orar pedindo a Deus para conhecermos melhor as motivações do nosso coração e a real intenção das pessoas com as quais nos associamos. Talvez, nesse exato momento, você esteja administrando as consequências de compromissos equivocados. Se esse for o seu caso, não acredite na mentira de que jamais devemos voltar atrás. É verdade que existem compromissos que jamais devem ser rompidos. Por exemplo, o compromisso com nosso cônjuge, com nossa família e com Deus. Por outro lado, podemos nos envolver com pessoas e projetos que estão nos afastando do plano de Deus. Nesses casos, o certo é reconhecer que nos enganamos. Não é porque você errou o caminho que precisa permanecer nele. Para quem entende que errou, sempre haverá um retorno. Não se esqueça que o seu futuro depende da consistência do seu caráter, não da aprovação de pessoas que não amam a Deus. Nossa maior missão e maior conquista nesta terra é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Olá, eu sou a Lu Alone. Seja bem-vindo ao nosso especial do Posicionadas aqui no Glorify. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João são geralmente chamados de os 4 evangelhos, mas na verdade são 4 relatos de um único evangelho, o Evangelho segundo Jesus Cristo. No estudo a seguir, iremos revelar a vida e os milagres de Jesus, procurando aprender cada dia mais sobre as características de quem Ele é, de como se portou enquanto homem e Deus e visando diariamente aprendermos e sermos como Ele.
É importante ressaltar que os evangelhos apresentam diferentes visões de Jesus, escritas por seus discípulos para apresentá-lo a diferentes públicos. Mateus, que escrevia para os judeus, se preocupou com as genealogias e apresentou Jesus como filho de Davi, o rei que veio para estabelecer o seu reinado e a sua autoridade, Jesus, o Messias. Marcos e Lucas parecem ter escrito para um público não judeu. Marcos apresenta Jesus como servo, enfatiza aquilo que ele fez, assim como seus milagres, pois neles podemos claramente ver o amor e o cuidado de Jesus pelas pessoas. O relato de Lucas foi escrito para alcançar os intelectuais e apresenta Jesus como filho do homem, colocando ênfase especial em sua humanidade perfeita. E João, o último dos evangelhos, escrito pelo conhecido apóstolo amado, apresentou Jesus como Filho de Deus, ressaltando a sua divindade. Nos dias a seguir, estudaremos capítulo a capítulo dos 4 evangelhos, enfatizando diariamente uma característica de Jesus. Que ao longo desses dias, o Senhor fale ao seu coração e que essa viva e pura palavra de Deus te ensine a ser cada dia mais parecido com Ele. Amém. Olá, eu sou a Lu Alone. Seja bem-vindo ao nosso especial do Posicionadas aqui no Glorify. O livro de Mateus começa descrevendo a genealogia de Jesus. É interessante pensar que, mesmo sendo Deus, se humilhou e se fez homem por amor a nós. Jesus é descrito por Mateus como Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Ao longo desse livro, Mateus ainda narra o cumprimento das profecias escritas no Antigo Testamento da vinda do Messias, que estava ali a se cumprir. Ainda no capítulo 1, aprendemos como Jesus foi gerado em Maria através do Espírito Santo, a adoção de José como pai e o seu milagroso nascimento como homem em nosso meio. Se você ler atentamente esse capítulo, aprenderá sobre a humildade de Jesus, que mesmo sendo Deus, se fez como um de nós por amor a nós. Que nosso coração seja moldado, nossas vaidades caiam e possamos aprender a nos humilharmos em favor de uma vida sequer que precisa de salvação. Que o nosso orgulho seja infinitamente menor que a nossa vaidade. Que, como Maria, possamos dizer sim ao chamado. Como José, sejamos obedientes. E, como Jesus, sejamos humildes, a ponto de abrir mão de tudo para salvar uma única vida. Amém. Olá, eu sou a Lu Alone. Seja bem-vindo ao nosso especial do Posicionadas aqui no Glorify. No livro de Mateus, capítulo 2, continuaremos a ler a história do nascimento de Jesus, a visitação dos 3 reis magos que traziam presentes e a perseguição de Herodes, que desejava matar Jesus. Nesse capítulo, uma das maiores lições que podemos tirar é o fato de que José e Maria, a todo momento, obedeceram sem questionar. O que na lógica era loucura, mas isso nos ensina a sermos como eles, confiar no plano glorioso de Deus, se permitindo fazer parte do que Ele está realizando. José e Maria ouviram e obedeceram à voz de Deus. Não apenas reconheceram que tinham uma missão, mas que era necessário cuidar da missão que Deus lhe designou a qualquer custo. E assim, cuidavam de Jesus. Ao fugirem para o Egito e depois para a cidade de Nazaré, cumpriram as profecias descritas na palavra que diziam: do Egito chamei meu filho, e ele será chamado Nazareno. Outro ponto que aprendemos com Jesus é o fato de estar disponível a cumprir a vontade do Pai mesmo diante das perseguições. Frequentemente, nos lembramos de sua morte e de como foi perseguido até a cruz, mas nos esquecemos que desde o início da sua vida na terra, ainda bebê, ele também sofreu perseguições através de Herodes. Sendo Jesus onisciente, desde antes da sua vinda ao mundo, sabia das perseguições que sofreria, mas mesmo assim, escolheu dizer sim à vontade do Pai. Que esse seja nosso exemplo, que possamos aprender a ser como Ele e que, mesmo sabendo das perseguições que nos cercam, venhamos de todo o coração dizer: que seja feita a Tua vontade. Amém.